Senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, nossa secretária, doutora Letícia Paraíso, doutor Joaquim Vitor, boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos para a nossa 48ª sessão ordinária, agora no mês de agosto. Lembrando que as nossas sessões ordinárias virtuais, elas são regidas pela portaria 158 de 2020, que foi alterada pela 140 de 2021, e nos termos do nosso regulamento, a gente sempre começa indagando da nossa secretária quais são as resoluções para serem aprovadas hoje. Tem, presidente. Por favor, Ana, pode fazer a leitura. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo 4181 de 2018, auto de infração 2018-08380, da empresa GE Power e Water Equipamentos e Serviços de Energia. É só essa, presidente. Alguma sugestão de alteração para a resolução que foi anunciada? Sem alteração, a presidente dá a resolução por recepcionada. Agora nós vamos, em relação à ata, tem alguma observação, alguma correção da ata da 47ª sessão? Sem sugestões também, a presidência considera a ata por aprovada. E nós temos um assunto aqui para tratar na sessão de hoje, que diz respeito aos dois primeiros processos, o processo número 13995-2014 e o processo 13996-2014. Os dois têm como recorrente a empresa Walter de Freitas Dedé e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Esse primeiro processo está sob a relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira e o segundo sob a relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho, e foi motivo de pedido de vista na 41ª sessão ordinária virtual do Dr. Alexandre Mendes de Souza. O que está acontecendo? O Dr. Micael, foi agraciado por Deus, é papai, A sua esposa teve bebê agora nesse final de semana, e o Dr. Diego foi, digamos assim, indicado por ele para participar da sessão como primeiro suplente. Só que o doutor Diego está em atraso com uma resolução. E por ordem da presidente do CONAT, em respeito ao que o nosso regimento traz, o doutor Diego está impedido de participar da sessão. Certo? A presidência vai indagar aqui das partes, se não seria o caso, uma sugestão que o doutor Alexandre até mencionou agora no início, que eu achei bastante salutar, de sobrestarmos os dois processos, tendo em vista que ambos foram motivo de pedido de vista do doutor Alexandre, e a contribuição de um processo serviria bem para o julgamento do outro. E, tendo em vista também que o doutor Micael não está presente, e a discussão travou-se em relação a um argumento do doutor Micael, que o doutor Alexandre ficou de, digamos assim, estudar melhor o caso. Aí eu vou perguntar aqui à doutora Letícia, ao doutor André, o do doutor Micael já está sobrestado por ausência do conselheiro. Se não seria o caso de sobrestarmos também o processo do doutor Ricardo. Aí eu queria ouvir aí as partes. Presidente, já que o processo inicial ele já está sobrestado pela ausência do conselheiro, eu entendo que, de fato, é melhor que a discussão dos dois seja em conjunto. Presidente, se já há um consenso, eu vou me abster de manifestar, então, sobre a questão, porque não vai ter prejuízo no julgamento em outro momento, não. A presidência agradece a compreensão de todos, pede desculpas, eu só tomei conhecimento desse fato há 30 minutos, não deu nem para chamar a segunda suplente do conselheiro, ok? Agradecer a doutora Letícia e a gente remarca o julgamento do processo, agora para o mês de
setembro, para não perdermos aí a oportunidade, né, de resgatar a memória do processo, ok? Tá ótimo, prezados. Muitíssimo obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigado, doutora Letícia. Uma ótima tarde. Boa tarde, prezados. Dando sequência à nossa pauta de hoje, nós temos um processo agora que é o de 1/4156/2019, autoinfração 2019-17421, que tem como recorrente Nextel Telecomunicações Limitada e recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza. Esse processo foi julgado procedente na instância singular e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão singular. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Estão me ouvindo bem? Todos estão ouvindo bem? Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, doutor André, senhores e senhoras conselheiros, nossa secretária, doutora Aninha. Muito boa tarde a todos. Bom revê-los nesta tarde. Processo anunciado pelo presidente, é o processo de número 4156, 2019, e o auto de infração 2019-17421. Tem como relato da infração crédito indevido de energia elétrica. O contribuinte creditou-se indevidamente de créditos de ICMS provenientes da aquisição de energia elétrica nos montantes de R$ 194.150,72 e R$ 217.218,41, respectivamente, dos exercícios 2015 e 2016, conforme informação complementar anexa ao auto de infração. Foi cobrado multa nos termos do artigo 123.2A, no valor de R$ 411.369,13. É o principal e multa de igual valor. Os artigos infringidos apontados pelo autuante são o 60, parágrafo 2º do Decreto 2459, e o 49, parágrafo 2º do inciso 2 da Lei 12.670 de 96. Nas informações complementares, o autuante esclarece o seguinte, que o presente auto de infração refere-se a um aproveitamento indevido de crédito de ICMS de energia elétrica, classificado no CFOP 1255, compra de energia elétrica por abastecimento prestador de serviço de telecomunicação. Informa ainda que a planilha de créditos indevidos demonstrado por mês, foi feito mês a mês, dos dois anos, foi encaminhada ao contribuinte por meio do termo de início de fiscalização 2019-1210, em 2 de 10 de 2019, com a devida ciência, no dia 7 de 10 de 2019, no qual solicitou ao contribuinte justificativas para o lançamento dos referidos créditos de energia elétrica em sua apuração mensal. Em atendimento ao citado termo, o sujeito passivo apresentou a resposta no dia 16 de 10 de 2019, dizendo o seguinte, que creditou única e exclusivamente os valores de ICMS relativos à energia elétrica, empregada na efetiva prestação de serviço de telecomunicação. A energia elétrica é utilizada como insumo para o funcionamento das antenas de telefonia. As atividades exercidas pelo contribuinte alteram a natureza da finalidade da energia elétrica, transformando-a em energia eletromagnética a fim de viabilizar o serviço de telecomunicação. Então, o contribuinte vem aos autos fazendo as seguintes alegativas em sua defesa. Primeiro, que não houve cometimento da infração de crédito indevido de compra de energia elétrica, em desacordo com a legislação, que durante o período de 2015 e 2016, na medida em que aproveitou os créditos ICMS em absoluta consonância com o princípio da não cumulatividade, se está no trecho na página 49 e 50, argumenta ainda que o impugnante, que a energia utilizada passa por um processo de transformação na prestação do serviço de telecomunicação, evidenciando a sua natureza de indústria, para melhor se compreender a possibilidade de seu acreditamento. E, de acordo com o impugnante, o artigo 33.2 da Lei Complementar 87/96 limitou o aproveitamento de crédito ICMS proveniente da aquisição de energia elétrica, admitindo o creditamento quando a energia for utilizada no processo de industrialização. Dessa forma, ela faz jus ao creditamento incidente sobre a energia elétrica consumida na prestação de serviço de telecomunicação, porquanto realiza processo de industrialização. Afirma ainda que a energia elétrica é um insumo essencial e indispensável à prestação de serviço de telecomunicação e transformação de pulsos eletromagnéticos em voz, dados, sinais digitais de telecomunicação, sendo a energia elétrica um insumo indispensável à sua produção
a transmissão de informação de voz e dados. Ou seja, ela transforma a energia em sinais de pulsos eletromagnéticos e isso é enviado através das antenas. Questiona a penalidade aplicada de 100% do valor do crédito lançado, alegando caráter confiscatório. E, ao final, nos pedidos, pede a improcedência do auto de infração. O processo foi a julgamento e o julgador de primeira instância afastou os argumentos com a legislação vigente e pugna pela procedência da acusação. Segundo o julgador de primeira instância, houve infringência aos artigos 60, parágrafo 1º, parágrafo 11º, do decreto 2469, combinado com 49, parágrafo 2º, 2, e artigo 52 da Lei 12.670, combinado com 33, 2D da Lei Complementar 87/96. E aplica a sanção do 123, 2A da 12.670, 96, com a redação da 13.418, à época da infração. E o contribuinte, insatisfeito com a decisão, volta aos autos e agora, novamente, alega que houve direito ao crédito na aquisição de energia elétrica, utilizado como insumo no serviço de telecomunicação, que presta serviço de telecomunicação implica em transformar a natureza do seu insumo mais essencial, energia elétrica, dando uma nova finalidade, e nos termos do parágrafo 1º do decreto federal 640 de 62, os serviços de telecomunicações para todos os efeitos legais são considerados indústria básica. E a prestação do serviço de telecomunicação pressupõe processo de industrialização, conforme o inciso 1º do artigo 4 do decreto 2.637/98, federal, que regula o IPI. E que, no presente caso, a energia elétrica não pode ser considerada como mercadoria adquirida pela recorrente em seu uso-consumo, o que atrairia a aplicação da Lei Complementar 171 de 2019. Que é importante frisar que as operações autuadas se referem à aquisição de energia elétrica como insumo, adquirida e transformada para a composição do processo industrial que resulta na prestação de serviço da recorrente. Mais uma vez, alega o caráter confiscatório, violação ao princípio constitucional do não confisco. E, ao final, requer o cancelamento e, subsidiariamente, seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 100%. O parecer foi para a assessoria, que analisou e rebateu os argumentos expedidos pela recorrente em seu recurso e pugna conhece o recurso, nega-lhe provimento e para que seja mantido a decisão de procedência da acusação fiscal nos termos do julgamento singular. Senhor presidente, é esse o relato e fico à disposição para maior esclarecimento, caso assim necessite. Agradecer ao doutor Alexandre. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, do CONAT, boa tarde a todos. Como bem relatado pelo conselheiro Alexandre, trata-se de um recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou o aproveitamento de crédito indevido de ICMS na aquisição de energia elétrica pela autuada nos exercícios 2015 e 2016, nos montantes de R$ 194.150,72 e R$ 217.218,41, respectivamente, tendo assim sido lançado o imposto decorrente da glosa do crédito, correspondente a R$ 411.369,13, bem como a penalidade prevista no artigo 123, inciso 2 da linha A da Lei 12.670/96, correspondente a uma vez o valor do crédito indevidamente aproveitado. E na ação fiscal, conforme informações complementares, verificou-se que na apuração mensal do contribuinte, existente na sua FD, ele se creditou do ICMS pago na aquisição de energia elétrica, no CFOP 1255, o que não tem amparo na legislação tributária, pois não estaria contemplado nas hipóteses legais previstas tanto na Lei Complementar 87/96 quanto na Lei Estadual 12.670 de 96. No decorrer da ação fiscal e antes da lavratura do auto, foi oportunizado ao contribuinte se manifestar sobre os referidos créditos, e ele apresentou justificativa alegando que se trataria de um insumo para o funcionamento das suas antenas de telefonia e que, portanto, com base nesse insumo, ele transformaria a finalidade da energia elétrica. Em suma, defendendo uma equiparação a uma atividade industrial. Os dispositivos legais infringidos são os artigos 20, 33, inciso 2, alíneas B e D da Lei
Complementar 87 e 96, bem como artigos correspondentes da Lei Estadual 2.670, 96, no caso, os artigos 49, parágrafo 1º, inciso 2. Né, e cita-se ainda também o artigo 60, parágrafo 11, inciso 2 do decreto 24, 569, 97. Como bem relatado, ele traz os mesmos argumentos, em suma, da sua impugnação. Inicialmente, alega que há o direito ao crédito do ICMS na aquisição de energia elétrica, pois é um insumo na prestação do serviço de telecomunicação. No entanto, entendemos que não pode ser acolhida a argumentação meritória do contribuinte. No caso, verifica-se com bastante clareza que a legislação somente autoriza o creditamento em determinadas situações, primeiramente, na aquisição de energia elétrica, quando ela for objeto da operação de saída subsequente, o que não é o caso. Outra hipótese prevista é quando é consumida em processo de industrialização, que aí é a questão controvertida nessa autuação. E a outra hipótese seria quando o seu consumo resultar em saída na prestação para o exterior, que aí daria o direito ao crédito proporcional, mas também não é o caso. E, em caráter geral, o crédito da energia elétrica, ele tem a previsão na legislação tributária, mas é uma previsão que vem sendo prorrogada desde a aprovação da Lei Complementar 87. Atualmente, essa previsão da possibilidade de contribuinte se creditar do ICMS pago na energia elétrica, ela está postergada para a partir de 1º de janeiro de 2033, decorrente da alteração da Lei Complementar 171 de 2019. Então, com base na legislação, não há o referido direito ao crédito, até porque a empresa é uma empresa prestadora de serviço. Mas ela prossegue no seu recurso e insiste na tese de que ela transformaria energia em comunicação, portanto, teria uma atividade equiparada a uma atividade de indústria, inclusive suscita a previsão do Decreto Federal 640 de 62, e também que a prestação de serviço de telecomunicação, ela também estaria embasada como um serviço de industrialização com base no artigo 4º, inciso 1 do Decreto 2.637 de 98, que é o regulamento do IPI. No entanto, não cabe, assim, entendemos que essa argumentação ela não tem embasamento jurídico, nem amparo na nossa Constituição e no Sistema Tributário Nacional. É fato que a prestação de serviço de telecomunicação ela não modifica a natureza da energia utilizada, mediante beneficiamento ou modificação de sua natureza, nem lhe altera a finalidade, nem se prestando apenas a dar suporte. Na verdade, ela se presta apenas a dar suporte, a fazer com que funcionem os equipamentos da empresa, mas isso não a transforma numa atividade industrial, até porque é incompatível uma atividade industrial com a atividade econômica e prestação de serviço. Essa questão ela já vem sendo discutida há muito tempo, inclusive no Poder Judiciário, lá, assim, até determinado momento era uma questão que era pacífico nos tribunais locais e superiores, inclusive, da impossibilidade desse creditamento, tendo em vista a interpretação restrita das normas da Lei Complementar 87 e normas correspondentes das respectivas unidades federativas, mas é fato que em 2012, salvo engano, mais precisamente, houve uma alteração de jurisprudência do STJ que, em julgamento repetitivo, ele aprovou uma tese assegurando esse direito ao crédito, que é objeto do tema 541, Ele assegura o direito ao crédito na aquisição de energia por empresa prestadora de serviço de telecomunicação e traz como fundamentação justamente esse decreto mencionado, que é o decreto 640/62, destaca aos senhores que esse decreto, inclusive, ele não é nem um decreto regulamentar do chefe do Poder Executivo Federal, muito menos um decreto-lei que existiu em determinado momento no nosso ordenamento jurídico, era um decreto de Conselho de Ministros, Mas o fato é que lá há uma equiparação à atividade de telecomunicação. Essa equiparação ela sempre foi entendida como um incentivo, inclusive para fins de, na época ainda muito incipiente essa atividade no nosso país, como possibilitar que essas empresas pudessem gozar de financiamentos subsidiados perante os bancos públicos, mas nunca teve uma finalidade de aplicação e para fins tributários. E isso foi rechaçado, inclusive, e não recepcionado pela Constituição Federal, que veda expressamente as chamadas isenções heterônomas, que são as isenções concedidas por um ente federativo de tributos da competência de outros entes. Isso está expressamente vedado na nossa Constituição. Há, por sua vez, atos de disposição transitórias na Constituição que dizem que entendem-se por revogadas todas as normas
de natureza tributária que sejam incompatíveis com o sistema tributário nacional instituído a partir da Constituição Federal de 88, e são questões de natureza constitucional que, até por falta de competência, não puderam ser examinadas pelo STJ quando na análise e na fixação da referida tese. E tanto é que essa questão ela não se encontra encerrada, na realidade existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal para verificar e dirimir de uma vez por todas essa questão, isso através da ação de descumprimento do preceito fundamental 427, que foi ajuizada pelo Estado do Paraná, e o objeto dessa ação é justamente essa controvérsia que foi analisada pelo STJ, mas que não poderia adentrar em questões de natureza constitucional, porque não lhe compete essa análise, mas não somente ao Supremo. E o que se busca demonstrar com muita precisão e clareza nessa ação é justamente a incompatibilidade da interpretação desse decreto para fins tributários, justamente por essa falta de amparo na estrutura normativa e no sistema tributário nacional instituído pela Constituição. Então, as normas legais que disciplinam o direito ao crédito da aquisição de energia elétrica, elas são muito claras, muito precisas, vedam essa possibilidade de equiparação, né? Veda essa análise. Não há como se equiparar uma prestação de serviço a uma atividade industrial. Por outro lado, há possibilidade de creditamento geral, não só por empresas de telecomunicações, mas por todo e qualquer contribuinte. Isso vem sendo adiado sucessivamente, e isso já foi reconhecido como legítimo também pelo Supremo Tribunal Federal, essa possibilidade de adiamento desse direito ao crédito. Então, entendo que somente se poderá afirmar uma posição definitiva, em sentido contrário à legislação, após o trânsito em julgado da decisão que venha a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, ainda se encontra pendente de julgamento definitivo. Portanto, faço todos esses considerandos para justificar que me atenho à literalidade das normas da Lei Complementar 87 e da Lei 12.170 para compreender pela impossibilidade do referido crédito, né? O contribuinte, na sua argumentação, ele ainda, em caráter subsidiário a essa argumentação central, ele entende que a energia não pode ser considerada bem de uso e consumo, que nesse caso só se atrairia justamente a hipótese de adiamento que foi prevista pela recente Lei Complementar 171 de 2019, para 1º de janeiro de 2033, mas na realidade a energia para a empresa de telecomunicação ela não passa disso, de um bem de uso e consumo, como para qualquer outro contribuinte na atualidade atual, já que todas as empresas hoje dependem, inclusive para o cumprimento das suas obrigações tributárias, acessórias de sistemas e de internet, de redes. Então, é um insumo tanto para ela quanto para qualquer outro contribuinte. Saliento que, no caso, inclusive essa tese, ela só abrangeria a energia consumida naquelas atividades supostamente consumidas na infraestrutura da empresa, né? E aqui, nesse caso, ela nem demonstra que houve a segregação, que não se referem a lojas, pontos de vendas, áreas administrativas, não se chegou sequer a essa discussão nesse processo. Mas o fato é que entendemos que não pode haver o creditamento. Por fim, alega no recurso, em razão de alguns trechos da decisão de primeira instância, ela alega que não ocorreu crime contra a ordem tributária, porque não haveria dolo, mas, lendo atentamente a decisão de primeira instância, verifica que não houve acusação ou apuração de crime contra a ordem tributária, até porque seria uma via imprópria. Os senhores sabem que a responsabilidade criminal ela é diversa da responsabilidade tributária e deve ser apurada na via própria pela autoridade competente e também em momento oportuno, se prestando presente processo administrativo tributário apenas para verificar a legalidade do lançamento do crédito tributário, né? A mera menção dessa possibilidade de ocorrência de crime que consta na decisão recorrida, isso é fato, ela de modo algum invalida nem afasta a necessidade ou possibilidade de se apurar se houve ou não ilícito de natureza penal, mas isso em seara diversa e não havendo qualquer mácula na decisão recorrida ou no lançamento tributário decorrente dessa simples menção da decisão recorrida. Por fim, defende o caráter confiscatório da multa, no entanto, verificamos que a multa foi aplicada nos exatos limites da lei estadual, sendo vedado ao órgão administrativo fazer controle difuso de constitucionalidade da lei estadual, conforme, inclusive, expressamente vedado no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 16.514 de 2014. Então, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirma a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Então, essas são as considerações, presidente.
presidência agradece ao doutor André e o processo está em discussão. Senhor presidente, só para iniciar aqui, a gente debater, como bem explanou o nosso procurador, o contribuinte tem a tese de que a energia adquirida é para insumo, e querendo se equiparar à atividade de industrialização, que não encontra amparo na Lei Complementar 87, nem tampouco na nossa legislação. Como bem enfatizou o presidente, existe essa pendência de decisão para se dirimir esse assunto, mas enquanto não, fica valendo o que está posto tanto na lei complementar quanto na nossa lei do ICMS, a 12.670/96, seus artigos já citados. Então, eu aguardo agora, senhor presidente, tenho já a oposição, mas quero ouvir os demais conselheiros, doutor Ricardo, doutor Felipe, doutor Lúcio, doutora Tereza, a respeito do posicionamento deles também. Continua a discussão. Presidente, boa tarde, doutor André, conselheiro da AMA, o Ivan presente. Presidente, eu acho que essa questão aí foi bem colocada aí pelo doutor André, né, que fez essa análise, já tinha analisado, acho que 1 ou 2 processos dessa mesma natureza, né? O doutor André colocou aí de forma bem precisa, objetiva, toda a história dessa questão do creditamento, né, de energia elétrica para as empresas de telecomunicação, né? Acho que foi, o relator também, né, seguiu, né? É uma matéria que o STJ já se pronunciou, né, a favor das empresas de telecomunicação, é uma decisão não nova, mas essa matéria realmente se encontra no Supremo, né, como disse o doutor André, né, no ADPF 427, e está até observando a Orlando agora, como o doutor estava falando, já está com o relator, mas, né, a matéria realmente está nesse pé. Em termos de tribunal administrativo, como é o nosso, nós temos que seguir realmente a legislação, né? Até aqui, só para colocar os senhores, aqui uma questão que, uma época, surgiu na alteração da nossa legislação, a respeito de que alguns estados, né, já têm decidido colocar também como aquelas decisões vinculantes a questão do recurso repetitivo, né, que essa decisão do STJ, ela foi tomada em recurso repetitivo. Se não me engano, parece que São Paulo e Goiás, parece que já tem essa previsão. Mas o nosso Tribunal Administrativo aqui, o CONAT, né, o CRT, não tem, apenas as decisões do Supremo, definitivamente do Supremo. Então, presidente, eu vou seguir a linha dos precedentes, já que a gente já vem decidindo, né, reconhecendo, como reconheceu o doutor André e o relator, que existe a decisão, né, do STJ, mas a decisão como se encontra no Supremo, né, aguardar, e sim, o que for decidido lá, será vinculante para a nossa decisão aqui administrativa. Continua a discussão. Sem discussão, vamos então à votação, né? Senhor presidente, senhores conselheiros, não há preliminares. O único argumento fora o mérito é a multa confiscatória, e eu já faço, senhor presidente, já nos termos já previstos já aqui por nós. E esse tribunal não analisa nenhum ato confiscatório em relação à constitucionalidade de multa. Então, eu afasto essa liminar, ou seja, esse argumento, e no mérito, senhor presidente, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância de procedência da acusação nos termos de julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária, referendado pela doutora Procuradoria, aqui representado pelo nosso nobre doutor André Carreiro. Votando, doutor Felipe. Voto com o relator, presidente. Votando agora, doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio. Relator, presidente. E doutora Tereza. Com o relator, presidente. Então, no presente julgamento, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento, afastar as preliminares suscitadas nos termos do voto do relator e julgar procedente a acusação fiscal, conforme parecer da assessoria processual tributária e manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador.
Nós vamos agora ao processo de número 1/4289/2018, auto de infração 2018-08-607, recorrido célula de julgamento de primeira instância, recorrido distribuidora Via Cosméticos Limitada, relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz. Esse processo foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, recebeu o parecer pela confirmação da decisão. Nós teremos a presença do doutor Ivan Lima Verde para fazer a sustentação oral do presente recurso, e com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente, secretária Ana Maria, doutor André e colegas conselheiros e advogado aqui presente. Boa tarde a todos. Trata-se já do processo anunciado pela presidência, que tem uma questão bastante recorrente aqui na nossa Câmara, que é... Só um instante, por gentileza. Que trata de falta de escrituração de notas fiscais de entradas na DIEF nos exercícios de 2014 e 2015. Pela qual foi alegado como descumprimento do artigo 276G, inciso 1º do decreto 24.569, e foi aplicada uma penalidade, a penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 12.670, com uma multa no valor de R$ 81 mil inicialmente, 916,54 centavos. O contribuinte se defende nos autos, em sua peça impugnatória, alegando uma questão preliminar de que o agente autuante não teria apresentado, junto com o auto de infração, as notas fiscais, né, que embasariam a autuação. Isto com base no artigo 828 do decreto 24.569 de 97. No mérito, o contribuinte pede o reenquadramento para o artigo 123, 8L da Lei 12.670, né, e ao final faz aqui o pedido de extinção do processo por inépcia da inicial, né, pela falta dos documentos fiscais que embasaram a autuação, ou a nulidade, né, pelo cerceamento do direito de defesa. E além do reenquadramento, né, que já foi exposto, a questão do 123.8L. No julgamento de primeira instância, foi afastada pelo julgador a preliminar, né, tanto a questão da inépcia quanto a nulidade pelo cerceamento do direito de defesa foi afastada. Contudo, o julgador entendeu por acatar o argumento de reenquadramento da penalidade solicitado pelo contribuinte e julgou a ação parcialmente procedente, um reenquadramento para 123.8L. Assim, e submeteu o processo ao reexame necessário, né, uma vez que houve uma redução do valor da multa aplicada pelo agente autuante. O parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária confirmou
o julgamento de primeira instância e encaminhou os autos para essa Câmara. Presidente, senhores conselheiros, é o que importa relatar. Agradecer ao doutor Felipe. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. Novos cumprimentos a todos, na pessoa do doutor Ivan. Boa tarde. Como bem relatado, trata-se de um reexame necessário de decisão de parcial procedência do auto de infração, que constatou a falta de informação na DF de diversas notas fiscais de entrada nos exercícios 2014 e 2015, no montante de operações não informadas nos valores de R$ 303.597,65 e R$ 515.567,82, respectivamente, né, para os anos 2014 e 2015. Tendo sido aplicada pela julgadora de primeira instância a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, por entender mais benéfica e mais adequada, mais benéfica em relação à aplicação à redação atual, né, e por entender também que essa é a penalidade adequada à conduta imputada ao contribuinte. E, conforme informação complementar, a infração ela foi comprovada através do cruzamento de sistemas corporativos do fisco com a DF do contribuinte, verificando que diversas notas fiscais a ele destinadas não foram informadas. O contribuinte foi intimado para comprovar essas informações que teriam sido omitidas, mas não apresentou qualquer justificativa. A metodologia utilizada está amparada no artigo 818 do Regulamento CMS, e os dispositivos legais infringidos seriam os artigos 285, parágrafo 1º do Decreto 24.569, bem como o próprio Decreto 27.710 de 2005, que instituiu a DF, instruções normativas 21 de 2011 e 14 de 2005. E a parcial procedência, como dito, ela decorre da readequação da penalidade proposta pelo autuante, tendo o julgador entendido que a adequada seria a por omissão ou divergência em arquivo eletrônico. E examinando a decisão de primeira instância, entendemos que ela não merece reparo, ela aplicou a penalidade adequada à imputação feita ao contribuinte. No caso, a acusação e o relato da infração é muito claro, ela é de falta de informação de notas fiscais de entrada na DF do contribuinte. Portanto, a DF ela é uma obrigação tributária acessória diversa da obrigação tributária acessória de escriturar os documentos fiscais nos livros fiscais respectivos, no caso, livro de registro de entrada, que atualmente, à época, já estava integrante da escrituração fiscal digital, mas são obrigações distintas, né, embora bastante semelhantes. No caso, a DF ela foi instituída pelo Decreto 27.710, de 2005, para todos os contribuintes do Estado do Ceará inscritos no CGF, né, e, portanto, o contribuinte, à época, estava, portanto, obrigado a informar a DF com todas as suas operações de entrada. Isso está expresso lá, inclusive, regulamentada essa obrigação acessória pelas instruções normativas 21/2011, né, atualmente, à época dos fatos, né, diz lá claramente que a obrigatoriedade da DF e a natureza eletrônica ela está dita lá no decreto que o instituiu e também na instrução normativa, mas não resta dúvida que foi descumprida essa obrigação acessória e, portanto, deve ser penalizado o contribuinte pela sua inobservância. Voltando aqui nos argumentos da impugnação, o contribuinte ele sustenta uma nulidade ou cerceamento de defesa. No entanto, entendemos que não pode ser acolhido o argumento, né, ao contrário do que ele alega, a instrução foi devidamente instruído, consta planilha de fiscalização relacionando todos os documentos fiscais que foram a ela destinados que não foram informados na sua DF, né, nos termos que exige a legislação tributária, e nessa planilha constam todos os seus elementos essenciais desses documentos fiscais, inclusive com as respectivas chaves de acesso. Portanto, a perfeita identificação dos documentos fiscais eletrônicos permitiria ao contribuinte consultá-los e exercer de maneira ampla e restrita o seu direito de defesa contraditório de maneira específica, não existindo qualquer nulidade formal no lançamento tributário. Na presente situação, por sua vez, tendo sido contribuinte acusado de deixar informar documentos fiscais na DF, sem dúvida que revela-se mais adequada a penalidade aplicada pelo julgador de primeira instância, referente à omissão ou divergência em arquivo eletrônico, conforme previsto no artigo 123, 8L da Lei 12.670, também tendo sido correta a aplicação retroativa da referida norma com a sua redação atual,
dada pela Lei 16.158 de 2017, uma vez que é mais benéfica ao contribuinte a penalidade atual do que aquela vigente à época dos fatos, e essa aplicação mais benéfica é autorizada no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do reexame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. A presidência agradece ao doutor André. Vamos ouvir agora a manifestação do doutor Ivan Lima Verde. Seja muito bem-vindo, doutor Ivan, com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, doutora Tereza, senhores conselheiros, doutor Felipe, doutor Wellington, doutor Ricardo, doutor Alexandre, doutor André, uma satisfação revê-los todos. Ana Maria, muito obrigado pela atenção aqui no envio do link, no apoio para a participação dessa sessão. É sempre uma alegria. Doutor Lúcio, me perdoe, ia esquecendo de cumprimentá-lo. Uma alegria muito grande, doutor Lúcio, revê-lo. Embora ainda nesse formato virtual, eu torço muito para que possamos retornar a sessões presenciais, ainda que eventualmente, mas que possamos fazê-lo. Sinto muita falta mesmo desse convívio sempre acolhedor que eu tenho junto ao contencioso. Senhor presidente, sem muitas delongas, não vejo razão para tomarmos muito tempo da Câmara com essa discussão, porque, como bem anunciado pelo conselheiro relator, pelo doutor André, essa é uma matéria que vem sendo objeto de muitas decisões, inclusive agora recentemente eu tomei conhecimento por meio do informativo do contencioso, que a própria Câmara Superior já decidiu sobre a mesma matéria, né, sobre a desclassificação da penalidade nessas situações, e apenas para não deixar passar em branco, com relação à questão das nulidades, o que a empresa, na verdade, enxergou como uma falta ou uma falha no procedimento de fiscalização, quando da lavratura do auto de infração, foi a falta de entrega desses documentos fiscais, né, os documentos propriamente ditos, né, as notas fiscais que teriam sido objeto da autuação. Fica aqui apenas como uma provocação, não, na verdade, o acompanhamento que eu faço hoje aqui é apenas para discutir essa questão, se fosse o caso, seria apenas para discutir essa questão da desclassificação da penalidade, e me parece que há um entendimento já pacificado, inclusive na terceira Câmara, e como eu falei agora há pouco, um entendimento predominante já na Câmara Superior. Então, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor André, eu encerro por aqui essa manifestação e fico à disposição se eventualmente for necessário alguma participação nas discussões que eventualmente possam ocorrer. E desde já agradeço pela atenção de todos. A presidência agradece ao doutor Ivan Lima Verde pela sua manifestação e vamos agora para a discussão do processo pelos conselheiros. Presidente, conforme já dito inicialmente e salientado, inclusive pelo advogado, uma questão aqui já bastante recorrente, uma questão que a gente, né, já vem tratando aqui inúmeras vezes, de forma que não tem muito o que se delongar aqui na análise desse processo. Mas a questão preliminar, né, de fato eu entendo que com a apresentação da planilha pelo agente autuado, não tem, né, a planilha relacionando todos os documentos fiscais com seus elementos essenciais, não tem como a gente acatar essa preliminar, né, de forma que eu afasto, né, não acredito que não houve nem inépcia da inicial por esse fato, né, e nem tampouco cerceamento do direito de defesa, pois o contribuinte tem acesso às informações, né, que precisaria para fazer a sua defesa. No tocante ao mérito, presidente, eu entendo pelo reenquadramento, assim como feito pelo agente julgador,
ou pelo agente, pelo julgador de primeira instância, né, e confirmo a decisão já exposta na primeira instância, pela confirmação, pelo não provimento do reexame necessário. São essas minhas considerações, presidente. Ok, mais algum conselheiro? Presidente, só para ressaltar aí a presença do doutor Ivan, né? Também de forma muito gratificante, sempre que a gente se encontra, né? Trocar ideias sobre direito, né? Ele que teve o pai que foi presidente desse contencioso, e sempre advogou de forma muito objetiva, muito honesta, né, perante o contencioso. Então, quanto ao processo, eu também sigo, né, o pensamento da Procuradoria, do julgador, do relator, realmente se encontra, né, no processo da planilha, com as notas fiscais, né, e quanto ao meta, como bem disse, é uma decisão que a Câmara Superior já homologou acho que por 1 ou 2 ou 3 vezes já essa matéria, e a nossa Câmara também tem seguido esse pensamento, né, nessa questão, tanto na DF como na FD. Então, presidente, aqui só ressaltar aqui a presença do Ivan e confirmar, sim, o julgamento singular. Mais algum conselheiro? Senhor presidente, eu só queria indagar do relator se está correto o cálculo feito pela julgadora singular, quando ela aplicou diretamente só o valor da ofície do período do exercício e colocou lá. Está correto esse cálculo ou você verificou? Porque ele não, acho que tem que ser limitado a 1.000 FIIs, mas 2%. Eu acho que quando fizesse 2% por cada período, cada mês, eu acho que vai dar... Você verificou, conselheiro? Só queria saber. O jogador ele não apresentou o cálculo, né? Ele só põe aqui o valor da multa referente a cada ano. Mas eu acredito que ele eu não verifiquei o cálculo, certo? Mas eu acredito que, pelos valores que tem aqui, não chegou nem a ser as 1.000 FIIs por período. Está me parecendo um valor bem baixo, mas é algo que eu tenho que verificar, sim. Qual é o valor por exercício aí, doutor Felipe? Deu, no exercício de 2014, deu R$ 3.000, 207,50 centavos. No ano de 2015, deu R$ 3.339, e o total R$ 6.546,50. Doutor Ivan, quer se manifestar? Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria só de agradecer aqui as palavras muito carinhosas do conselheiro Lúcio. É uma alegria muito grande, senhor conselheiro, ter essa acolhida que eu sempre tenho, e do senhor especialmente, porque a gente às vezes troca muitas ideias nos corredores, a gente tem, eu acho que a mesma paixão por esse debate das questões jurídicas que se relacionam ao ICMS. Então, eu queria agradecer muito pela forma carinhosa como o senhor se manifestou aqui ao meu respeito. E com relação apenas a essa questão do cálculo, senhor presidente, se nós levarmos em conta a base de cálculo do auto como um todo e fôssemos aplicar os 2% direto em cima dessa base de cálculo total, então, sem dúvida nenhuma, daria um valor um pouco maior do que o valor aplicado pelo julgamento de primeira instância. A verificação, eu acho que teria que ser feita com mais precisão, e que se o autuante tivesse lavrado o auto já propondo a aplicação dessa penalidade, que está sendo agora decidida como a penalidade correta por esta Câmara, ele talvez tivesse que ter feito o levantamento por período de apuração, para saber se dentro de cada período ultrapassaria ou não esse valor. Mas o fato é que, se levarmos em consideração o valor total, que é uma base de cálculo de 819, se fôssemos aplicar 2%, daria 16 mil e alguma coisa, né? E ao passo que no julgamento de primeira instância, na penúltima folha do julgamento, para cada período fica, para o período de 2014, dado o valor da ofície,
ficou 3.207, e para o período de 2015, 3.339. Então, só para fazer esse destaque, né, com cálculo de uma maneira mais ampla. Seria só isso, senhor presidente. Obrigado. Presidente, eu quero manifestar também, se me permite. Pois não, doutor André. Muito pertinente aí a observação do doutor Alexandre, e, de fato, a gente verificando aqui a decisão de primeira instância, o autuante ele não fez esse trabalho de fazer a verificação dos 2% em cada período de apuração mensal, que é plenamente viável aí com base na planilha. E ele, o que ele fez aqui, pelo que eu entendi? Ele aplicou para cada exercício apenas 1.000 FIIs, que seria o limite referente a um único mês. Então, e muito claramente me parece que vai dar um valor um pouco maior quando for feita essa verificação, né? Então, aí, nesse caso, me parece que é o caso de dar provimento parcial ao exame necessário, mas mantendo a pedalidade, mas fazendo essa verificação correta. O limite mensal, e se os 2% em relação aos aumentos fiscais daquele período de apuração superar 1.000 FIIs, fica limitado ao teto de 1.000 FIIs. Mas já adianto que, aparentemente, vai ser um valor bem superior. Ele aplicou apenas 1.000 FIIs para o exercício todo de 2015 e 1.000 FIIs para o de 2016. 2014, 2015, desculpa. Para quem não entendeu, fui eu. O autuante estabeleceu 1.000 FIIs por ano. 1.000 FIIs por ano, é isso mesmo, então, presidente. Então, por qualquer meio aí, ele não vai ultrapassar o limite da penalidade. Não ultrapassa. O problema é que me parece que a multa ela vai ser um valor superior a esse valor que ele indicou lá na decisão, aplicando os limites legais. Só que a gente não pode fazer lançamento complementar. Mas aqui o processo está em exame necessário. Não, eu perguntei se o autuante tinha lançado. Aí a resposta que me deu foi que foi 1.000 FIIs por ano. Desculpe, quem aplicou isso foi o julgador. O autuante lançou a multa com base no 123.3G de 10% sobre a base de cálculo do exercício. Então, deu 81 pelo... Entendi. Desculpa, doutor André, pode falar. 81 mil pelo agente autuante e o julgador reduziu para 6 mil e uns quebrados, mas aplicando a penalidade de forma equivocada, né, sem fazer o lançamento por período. Pode ser que ele não tenha tido acesso aí à divisão mensal. Presidente, só um detalhe aí, a planilha, acho que o conselheiro relator deve ter acesso também, que observou. Você encontra, assim, tem condições de fazer lá a data de 2014, 15 lá, dividir por mês lá, todos os valores, né? Só não tem feito a totalizada por mês, mas tem a sequência. Janeiro, fevereiro, março, e tem como sim ser feito, aqui já tem precedente, né, de fazer realmente o limitado, né? Então, eu acho que tem sim de como proceder e fazer de acordo com uma da legislação e fazer o valor mensal limitado a 2%. Agora ficou claro aí. Você viu aí, Felipe? Você viu aí, Felipe? Sim. Talvez dê até menor o valor, porque quando faz o cálculo aí, às vezes... Tem a planilha que ele dá para fazer sim. Então já podemos votar, né? Doutor Felipe. Doutor Ivan ainda quer fazer alguma colocação? Não. Então aqui o doutor Lima quer fazer. Senhor presidente, eu tentei abrir aqui a planilha e não fica assim muito claro, porque ele faz a divisão dos dois exercícios, 2014 e 2015. Né? Eu não sei se alguém poderia acompanhar aí o exame da planilha para ver se eu estou tendo a compreensão correta. De fato, não necessariamente o valor vai dar superior, porque na hora que eu dividir ou segregar essas notas fiscais por período de apuração, considerado o período de apuração como um mês, então o que tem que ser observado na hora de fazer esse cálculo se, por exemplo, no mês de janeiro de 2014, o montante das notas fiscais que eventualmente não tenham sido informadas na DIEF, ele
for um valor tal que, ao se aplicar a multa de 2% prevista no dispositivo sancionatório, ela der um valor inferior às 1.000 FICs, prevaleceria a aplicação dos 2%. Se, por outro lado, esse valor for superior a esse parâmetro de 1.000 FICs, esse parâmetro de 1.000 FICs estaria limitando o valor da sanção a ser aplicada. Se, por um acaso, um determinado mês, naquele mês, não houver infração ou não houver notas fiscais que tenham deixado de ser escrituradas, então, para aquele período especificamente, não haveria sanção a ser aplicada. Então, de fato, eu acho que se precisa recorrer ao exame detalhado dessa planilha, né, observando essas regras da limitação das 1.000 FIIs por mês, os 2%, quando esses 2% aplicado ao montante daquele período foi inferior às 1.000 FIIs, e sanção nenhuma se em um determinado mês não tiver ocorrido a omissão de informação na ADF daquele período. Era só para fazer essa consideração, senhor presidente. Ok? Podemos votar? Doutor Felipe. Eu estou olhando aqui, presidente, acredito que dá certo fazer assim, o cálculo. Tá bem compreensível a planilha. Presidente, doutor Felipe, se me permite, pegando aí o gancho aí da manifestação do doutor Ivan, eu só corroboro com o que ele disse, eu entendo que a metodologia é essa mesmo, né? Falei que aparentemente vai dar um valor maior, é porque o julgador ele aplicou 1.000 FIIs para cada exercício. Então, é claro que tem que ser feita a verificação mês a mês, na forma como ele disse, aplicando os 2%, e caso supere 1.000 FIIs, prevalece o teto 1.000 FIIs, nos meses que não tiver movimento, não vai aplicar penalidade, mas quando eu falei que aparentemente vai dar maior, é com base nessa presunção, já que ele aplicou uma penalidade totalmente inadequada, por exercício. Então, por isso é que eu ressalto, que eu disse inicialmente, que é caso, sim, de dar parcial provimento, porque vai alterar esse valor da decisão de primeira instância. Eventualmente pode até diminuir, acho improvável, mas é possível, por isso tem que ser dado parcial provimento ao recém-mensado. Vamos voltar àquela discussão da semana passada, que quando modificou o julgamento singular, mas continuou parcial procedente, naquela ocasião não se negou o provimento. Aí aqui vai dar parcial provimento, mas o conselheiro Felipe vota com aquele entendimento que achar mais propício. Presidente, eu acredito que é sim, parcial provimento, porque vai aumentar, é muito provável que vai aumentar aqui o valor, entendeu? Nem acho que pouco, mas vai haver um pequeno aumento. Não, eu concordo com a tese matemática. Eu estou dizendo que na semana passada nós modificamos, não negamos provimento a um recurso, um reexame necessário, que modificou parcialmente, mas manteve parcialmente procedente. É só para... Sim. Acredito que o advogado quer se manifestar. Diga, doutor Ivan, conclusivamente, que aí nós vamos colocar em votação. Não, me perdoe, eu tinha esquecido de desativar aqui o aceno. Vamos lá, doutor Felipe. Vamos lá. Então, voto pelo conhecimento do recurso para dar-lhe parcial provimento, no sentido de manter a decisão de parcial procedência, contudo, revisando a metodologia do cálculo. Votando agora, doutor Ricardo. Bom, presidente, eu me manifestei porque fui contemplado pelas falas dos nobres colegas. Faço das palavras do doutor Lúcio a minha em referência ao doutor Ivan, pessoa muito agradável, sempre muito bem recebido aqui por nós, e eu volto com o relator, presidente. Agora, doutor Lúcio. Com o relator, presidente. Doutora Tereza. Pronto, boa tarde, doutor Ivan.
Sim, senhor presidente, considerando que a ADF não é um livro fiscal, né, por isso que eu entendo que seja aplicada a penalidade do 123.8L. Com o relator, senhor presidente. E doutor Alexandre. O relator, presidente. Então, no presente processo, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do exame necessário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, né? Com fundamentação diversa, né, do parecer, e de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Ok? Agradecer aí o doutor Ivan. Senhor presidente, eu que agradeço mais uma vez e desejo uma ótima tarde a todos. Prazer vê-lo aqui, doutor Ivan. Muito obrigado mais uma vez. E aí convocar a todos para a sessão de amanhã, né? 49ª sessão ordinária virtual, que teremos como recorrente Ford Motor Company Brasil Limitada, nos dois processos iniciais, relatoria da doutora Tereza, relatoria do doutor Alexandre, foi motivo de vista do doutor Lúcio na sessão 42ª. E encerrando a pauta de amanhã, nós teremos posto Irmãos Leitão Limitada, relatoria do doutor Micael Pinheiro, e Santa Branca Empreendimentos Limitada, relatoria do doutor Ricardo Ferreira Valente Filho. Assuntos gerais? Sem assuntos gerais, fica encerrada a presente sessão. Obrigado a todos. Um ótimo final de tarde.